Salve Domingão, aquele abraço, bom dia para você. Nós aqui mais uma vez, sempre para atualizar você e dar as informações da dupla Repar. O Paysandu que ontem jogou lá em Maceió, perdeu a quarta consecutiva nessa era Claudinei. São 7 jogos sem vencer. Ontem teve realmente momentos até lúcidos no jogo, levou um gol por desatenção no início do segundo tempo, foi melhor no segundo tempo, inclusive, do que o CRB, e no final foi castigado, porque teve um pênalti não marcado, mas a derrota, ela não se justifica, né? E não adianta estar aqui tentar encontrar um culpado. O culpado são os jogadores, com a comissão técnica, que fizeram o Paysandu não jogar, mais uma vez, para conseguir superar os seus adversários, ou o seu adversário, nesse caso, o CRB. Bom, o Paysandu agora só volta a jogar na sexta-feira. Vamos falar do Remo também. Silêncio total, ninguém fala nada. Folga ontem, folga hoje, só vai começar a trabalhar amanhã. E quem vai receber os jogadores? O técnico Antônio Oliveira oficialmente não foi desligado ainda. Estão aguardando aí essa verba da negociação com o Davó para poder pagar o técnico azulino. E já tem novo atacante no Baianão. A gente vai mostrar para você aqui no Tomazão TV. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like, importante para a gente fortalecer o conteúdo, o YouTube divulgar cada vez mais o nosso canal. E a gente começa falando justamente da derrota do Paysandu ontem contra o CRB. Muita gente imaginava, inclusive, até pela disposição tática da equipe, que pudesse o Claudinei escalar o Ramon Rodrigues Martínez, né? O Ramon Rodrigues na cabeça de área, com o Anderson Leite e o Vilela, que estava voltando. E o Marlon fazendo lá uma espécie de um quarto homem do meio campo, chegando no ataque. Ele escalou o Marcelinho, escalou o Ramon, o Marlon, e fez um time do Paysandu mais ou menos um 4-3-3, variando com um 4-4-2, e deu certo. Em determinados momentos, o Paysandu sufocou o time eu não diria sufocou, mas pressionou, tanto que o Matheus Albino teve alguns problemas, sim, fez algumas defesas, assim como o Gabriel fez também. Principalmente no segundo tempo. Embora no primeiro tempo o Heverson tenha dado um chute e num rebote o Diogo Oliveira se assustou. Se consegue tocar na bola chapando, talvez tivesse feito gol. Mas não adianta ficar aqui lamentando, porque o Si não joga, o Si não entra, e o Paysandu mais uma vez perdeu. 4º jogo consecutivo, está no fundo da tabela, é o último colocado com 21 pontos. Ontem o Botafogo venceu, daqui a pouquinho eu vou falar dos resultados, né? Tem mais jogos hoje e a gente tem que ficar realmente preocupado. O torcedor do Paysandu está muito escabriado, inclusive tem torcedor aí já fazendo campanha para público zero. Pô, não existe isso. O jogador tem que receber o apoio e o carinho nesse momento. O Paysandu ainda tem todas as chances de se salvar na competição. Independente de qualquer situação, ainda são 14 jogos, 24 pontos precisa o Paysandu, talvez até menos, talvez o corte seja menor. Com relação à atuação do time, não adianta ficar aqui dizendo isso ou aquilo. A arbitragem sacaneou. Ontem até usei um termo meio chulo na rádio, mas depois a gente fala, principalmente depois do comentário do Claudinei, que fala sobre a arbitragem e principalmente sobre a atuação do time de uma maneira geral nessa derrota contra a equipe do CRB. Claudinei Oliveira, aqui no Tomazão TV. Um grande jogo, né? Foi um grande jogo, mas jogamos, talvez na minha opinião, até melhor que o CRB. O CRB fez o gol, se fechou. Já desde o primeiro tempo a gente tinha tido aquela chance no chute do Heverson, que o Diogo completou, saiu raspando. Acho que a bola até bateu no Diogo, não foi nem a finalização dele, ela bateu e saiu raspando. Tivemos volume, erramos alguns cruzamentos, mas pisamos no último terço, finalizamos. Buscamos o gol o tempo todo. O CRB teve algumas chegadas, também algumas defesas do Gabriel. E, enfim, teve a finalização do Edinho raspando, a do Vini que desviou, o goleiro pegou em cima da linha. Quer dizer, tivemos muitas ocasiões de gol, não soubemos aproveitar. Eu acho que não faltou empenho, não faltou entrega, né? A gente fica batendo nessa tecla, isso aí não justifica, a gente precisa ganhar o jogo. A situação nossa atual é jogar mal pra caramba e ganhar. O que fez a Edna, né, hoje aqui. Eu acho que a pessoa brigar com a imagem para manter a sua convicção, para não querer voltar atrás, porque eu sou FIFA, às vezes não quero, decisão minha tem que prevalecer. Cara, nós temos VAR para isso, né?
Foi um pênalti claro, o Vilela protege a bola com o pé dele é chutado. Ela olhou, o Elmo chamou ela sem a bola ter parado. Ele achou tão grave o pênalti que ele não esperou nem a bola sair para ele chamar. Ele chamou com a bola em movimento, ela paralisou o jogo, ele falou com ela, mandou ela olhar, pediu para ela olhar. A gente tá ali do lado, os caras do CRB estavam incomodados, já achando que era pênalti, os caras já estão preocupados com o que ia acontecer depois da cobrança do pênalti, podia até não converter em gol. E a gente vai falar com ela depois do jogo, ela, não, eu acho que ele botou o pé dele já estava ali, mas lógico que se o pé não tivesse ali, não tinha chutado o pé, né? Não tem lógica, a justificativa dela foi pior do que não ter dado o pênalti às vezes. Falou, não, depois se eu tiver errado eu assumo, mas não tem como tá errado sem VAR. Como é que uma árbitra FIFA pode responder dessa forma? Se eu errar, eu assumo. Assume o quê, cara? Eu vou dizer o seguinte, aqui eu posso falar porque o canal é meu, eu tenho liberdade, né? Sem ofender ninguém, mas acho que a arbitragem brasileira é uma merda. Ela é mafiosa, ela é tendenciosa. E olha que não é chorar na cama que é lugar quente, não é nada disso. Tem sido, quanto mais Remo e Paysandu serem prejudicados na competição. Nessa rodada especificamente, parece que foi tudo combinado. O Remo teve um pênalti marcado que o VAR contestou e o árbitro manteve a marcação de campo. Ontem, a árbitra não marcou o pênalti, o VAR chamou para dizer que era pênalti e ela manteve a marcação de campo, não marcando a penalidade. Então é muita coincidência. Aí quando vão escalar, o Rodrigo Cinta está em Belém, eu estava em Belém até ontem, fazendo um seminário, beleza? Ricardo, muito legal. Arbitragem para dar qualidade, condições de trabalho, conhecimento, reciclagem, mas tem que escalar os árbitros decentes para apitar jogos, cara. O Rodrigo Cinta foi um péssimo árbitro e agora é o chefe da arbitragem brasileira. E aí vem dar seminário em Belém, ao invés de estar preocupado com a arbitragem brasileira, não é só na Série B, não, na Série A, na Série C, na Série D, que é uma bomba, bicho, uma porcaria, entendeu? E aí, quem sofre, hoje o Pará parece que está sendo visado, ou então, quando não é árbitro de Goiás no jogo do Remo, é árbitro paranaense, no jogo do Paysandu só apita paulista. Parece que é uma coisa muito dirigida. É bom os dirigentes tomarem uma providência imediata para tentar realmente encontrar uma solução para esse problema. Ontem até se falou na possibilidade da saída do Claudinei. Não vai adiantar nada, o Claudinei, nesse momento, ele fez a subida, conseguiu a recuperação e agora terá 2 jogos em casa. Aí eu me calo. Tem que ganhar, Volta Redonda e América Mineiro. E aí, com a palavra, a diretoria do Paysandu. Com relação ao Remo, silêncio total. O Davó foi embora, o dinheiro está chegando, esse dinheiro do Davó, ele será colocado para o pagamento da multa do técnico, o Antônio Oliveira, né? Que até comandou o treino na sexta-feira, mas cancelaram o treino de ontem, sábado. Hoje folga, já estava previsto na programação, e os trabalhos recomeçam nessa segunda-feira. Quem vai receber? Não sei. Se for o Antônio Oliveira, é porque as coisas vão continuar como estão. E não pode continuar como estão, tem que mudar. Guto Ferreira é o técnico preferido. É o técnico que tem a maior probabilidade de comandar a equipe do Remo no restante da competição. O Remo joga sexta-feira contra o Amazonas e depois vai a Goiânia enfrentar o Vila Nova, 2 jogos fora. Ao contrário do Paysandu, que joga 2 jogos dentro de casa contra Volta Redonda e América Mineiro. Resultados de ontem, olha só. O Paysandu perdeu, o CRB que encostou foi para 7º, né? Com 34 pontos, encostou lá no Remo. Só que ainda tem outros jogos aqui. O Goiás perdeu em casa para o Botafogo de São Paulo 3-2. E o Atlético Paranaense, depois de não sei quantos jogos, conseguiu vencer uma em casa, o Novo Horizontino. Então, embolou tudo lá em cima. Hoje tem Atlético Goianiense e Amazonas e Volta Redonda e Atletique, né? Amazonas e Volta Redonda não podem pontuar, porque senão o Paysandu vai ficar cada vez mais longe lá embaixo. Chapecoense e Vila Nova na segunda-feira. Ferroviária e Cuiabá na segunda-feira. 2 jogos interessantes. Porque o Remo continua na 6ª colocação e depende desses 2 jogos e do de terça-feira entre América e Avaí para não cair. Pode sair dessa rodada em 9º lugar. Galera, é esperar. Realmente está complicado. E para fechar, tá aqui, ó, Pedrinho é o novo atacante do Remo
Não foi anunciado oficialmente ainda, mas já está em Belém. Vai ser anunciado nessa segunda-feira, possivelmente. Ele tem 25 anos, jogador que tem contrato até o final da temporada, com opção de continuar. Passou por São Paulo, Santos, América Mineiro, Atlético Paranaense e também estava no Cuiabá. No Cuiabá teve um probleminha lá extracampo, acabou afastado, está sem jogar, vai ter que ser pelo menos preparado aí uma semana ou duas para poder ser utilizado pelo Clube do Remo. Pedrinho, atacante, que chegou, já está no Baianão e amanhã deve ser anunciado oficialmente. Domingão especial para você, tá? E hoje tem decisão da America Cup, o Brasil e a Argentina. O Brasil venceu os Estados Unidos ontem, a Argentina venceu o Canadá, farão a final do basquete. Estou muito feliz, parabéns Marcelo Souza, meu querido Gui Peixoto, que plantou essa semente e hoje, mais do que nunca, o basquete Brasil faz o maior sucesso. E tomara que consigamos essa taça, ó, America Cup, para fechar o nosso vídeo em alto astral. Valeu? Amanhã a gente volta. Ótimo domingo para você.